Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um tutorial no canal Fiostata. Na aula de hoje, você vai aprender a fazer a bolsa Rosana. Eu dei esse nome em homenagem à seguidora engajada da semana. Se você se chama Rosana, espero que você se sinta homenageada. Me conta se você gostou do modelo com o seu nome. E se você quer que o seu nome esteja na próxima criação, comenta aqui para mim saber. Toda aula eu escolho a pessoa mais engajada da semana. Temos aulas toda segunda e quinta, 7 horas da noite. Então já comenta, quem sabe a próxima bolsa vai ser com o seu nome. Inclusive, se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever. Estamos rumo a 300 mil inscritos. É menos de 5 mil que falta. Então, se você ainda não se inscreveu, mas gostou desse modelo, já se inscreve para apoiar o meu trabalho. A bolsa de hoje, pessoal, foi feita com pontos básicos, então até se você está iniciando, você vai aprender a fazer essa bolsa. Olha essa lateral, que diferente. Ela é uma readaptação da lateral contínua que eu já ensinei aqui no canal. É uma lateral sem costura que você faz direto na peça, então não precisa fazer a parte e depois costurar aqui. Coloquei essa alça que deu um charme, mas, pessoal, fiquem à vontade para fazer as alterações que vocês acharem necessárias, tá bom? Coloquei esse fecho de imã que vocês amam. E olha só, ficou uma bolsa com um espaço excelente. Ela ficou medindo 21 de comprimento por 17 de altura e 6 de largura. Se vocês quiserem, pode fazer ela maior ou menor. Eu explico na aula como que você faz isso. E se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários para mim, tá bom? Se você ainda não conferiu a última aula do canal, eu vou deixar uma foto passando aqui e o link na descrição. Confere depois nesse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar. E aproveita também, se você ainda não faz parte da comunidade Fiostata, torne-se membro aqui do canal. Sábado temos aula nova, então não perca. Se você assinar, você já tem acesso a mais de 20 aulas que eu postei por aqui, aulas exclusivas, e todo mês temos aulas novas. A desse mês já sai agora no sábado, então se inscreve que ainda dá tempo. Qualquer dúvida, pessoal, deixe aqui nos comentários, comenta um coração branco, de onde você está me assistindo, se é a primeira vez que você assiste uma aula aqui do canal, eu vou ficar muito feliz em saber um pouco mais sobre vocês que me assistem e apoiam o meu trabalho. Vamos agora para os materiais. Vou utilizar um novelo de fio de malha premium de 27 milímetros e vou deixar ele aqui na sacolinha do YouTube Shopping. Essa é a cor Pérola. Essa marca, pessoal, algumas cores estão esgotadas, não está sendo reabastecida, mas dá uma olhadinha aqui no anúncio para ver se está disponível. Cada novelo vem em média de 280 a 300 gramas e nessa bolsa eu utilizei por volta de 255, 260 gramas. Então, ainda me sobra fio, tá? Eu vou utilizar uma agulha de crochê de 6 milímetros, essa agulha da Shopee é maravilhosa. Esse cabo aqui mais longo é ótimo para o nosso crochê com fio de malha. Eu também vou deixar ela aqui na sacolinha, no canto de baixo esquerdo da nossa tela, tá bom? Tesoura, vocês sempre me perguntam de onde é essa tesoura, também da Shopee, eu vou deixar aqui na sacolinha. Vou utilizar um fecho tigre, que é um fecho de imã em formato de tigre. Vocês também encontram ele na Shopee. Minha etiqueta personalizada, que é da Shopee. A minha é o tamanho menor, ela tem 28 por 11 milímetros, tá bom? Todos esses materiais eu vou deixar o link na descrição e o produto aqui na sacolinha do YouTube Shop, que é a plataforma de compras do YouTube, é super segura, tá? Aqui eu vou utilizar 2 porta-tasséis, eles são de plástico, tá, pessoal? Eles não têm o parafusinho, a gente vai colar o fio aqui dentro. Eu vou deixar o link, eu achei na Shopee. Ele só serve para porta-tassel, para enfeite, tá? Não serve para alça, porque não dá para garantir que a alça não vai soltar. E aqui eu tenho um elo de corrente que eu tinha perdido aqui pela casa, tá? A gente sempre tem esses elos, guardem por aí que vai ser importante. E por último, mas não menos importante, a estrela dessa bolsa, que é essa alça com pérolas.
Olha que coisa linda. Essa aqui eu encontrei na minha cidade, mas eu vi que vende também na Shopee. Eu vou deixar o link para vocês e o produto aqui na sacolinha, tá bom? Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. Vamos agora para o tutorial. Vou iniciar meu trabalho fazendo 35 correntes. Caso você queira a sua bolsa maior de altura, você vai aumentar de 2 em 2 correntes. Caso você queira a sua bolsa menor, você diminui de 2 em 2 correntes. O importante é que você mantenha a quantidade de números de correntes ímpares. E aqui no caso, se você utilizar um fio mais fino, um fio de poliéster, o fio de sua preferência, você pode também seguir as medidas que eu fiz no meu trabalho, caso você queira. Eu vou passando as medidas para vocês. Vou trabalhar aqui a minha laçada inicial e vou fazer 35 correntes. Trabalhei aqui 35 correntes, que ficaram medindo aproximadamente 28 centímetros. Lembrando que essa não é a altura final, nem o tamanho final do nosso trabalho, porque conforme eu for fazendo o meu crochê, esse trabalho vai esticar. Tá vendo como ele sem nenhum crochê em cima já tá esticando? Isso vai depender, se o seu ponto for mais largo, ele vai esticar mais, se o seu ponto for muito apertado, ele pode ficar no mesmo tamanho que eu medi agora, ou até mesmo um pouco menor, tá bom? Então não se apeguem tanto a esses centímetros iniciais. Feito aqui as nossas correntes, nós vamos virá-las para baixo e vamos trabalhar nos gominhos que nós temos aqui atrás, olha. Aqui eu tenho um gominho, aqui eu tenho outro gominho. Tá vendo, olha? Eu vou pular esse primeiro gominho, no primeiro eu não trabalho, e vamos trabalhar o ponto fantasia a partir da segunda ondulação, esse segundo gominho aqui. Então, aqui, ó, pulo a primeira ondulação, entro com a minha agulha na segunda. Tá vendo? A minha corrente permanece aqui embaixo. E aqui, o primeiro ponto é um ponto baixíssimo. Sempre vamos iniciar com um ponto baixíssimo. Então, entrei aqui na primeira ondulação, fiquei com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. O próximo ponto é um ponto meio alto. Laço o fio na agulha, entro na próxima ondulação, puxo o fio que vem do novelo, passo pela ondulação e fico com um total de 3 alças na agulha. Pego o fio que vem do novelo e passo dentro das 3. Eu gosto sempre de dar essa esticada no fio para ficar bonito o trabalho. Agora, vamos na próxima ondulação e faremos um ponto baixíssimo. Fiquei com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. No próximo ponto, um ponto meio alto. Laço o fio na agulha, entro na próxima ondulação, passo o fio que vem do novelo pela ondulação, fico com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro todas de uma vez. No próximo ponto, um ponto baixíssimo. Entro na ondulação, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. No próximo ponto, um ponto meio alto. Laço o fio na agulha, entro na próxima ondulação, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pela ondulação, fico com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro todas de uma vez. Vamos então seguir esse padrão de um ponto baixíssimo, um ponto meio alto por todos os pontinhos até chegar atrás da primeira corrente que nós fizemos. Feito a nossa primeira carreira, pessoal, e uma informação importante, eu sempre vou começar a minha carreira com um ponto baixíssimo e sempre vou finalizar com um ponto meio alto, tá bom? Então, se você começou com ponto baixíssimo e terminou com ponto baixíssimo, ou você fez a sequência errada em alguns pontos, ou você pulou algum ponto, tá bom? Isso também pode acontecer. E é importante frisar que em todas as carreiras eu preciso ter 34 pontos. Eu tinha 35 correntes, pulei a primeira, então fico com um total de 34 pontos. E os pontos são contados quando formam essas 2 alcinhas. Então, aqui eu tenho um ponto, aqui eu tenho outro e aqui eu tenho outro, tá bom? Então, se você está iniciando no crochê, é importante você se atentar a esses pontos, porque a sua bolsa, se ela começar a abrir, você está fazendo mais de um ponto dentro do mesmo ponto. Se ela começar a diminuir, ela começar a afinar, você está pulando algum ponto, tá bom?
Sempre que a gente for finalizar a carreira, vamos fazer uma corrente. Pego o fio que vem do novelo e passo dentro dessa alcinha que está na agulha. Eu vou tirar a minha agulha aqui e entro nesse último ponto que eu fiz, que é o ponto meio alto, para puxar essa pontinha de fio e já ir escondendo ela, tá? Volto a laçada na agulha e viro o meu trabalho. A partir daqui, vamos repetir o mesmo padrão. A diferença é que trabalhamos apenas nas alcinhas de trás de cada ponto, olha só. Então, pegando apenas nessas alcinhas de trás aqui. Essa alcinha da frente, a gente não trabalha, tá bom? Isso vai dar esse efeito mais sanfonado. Então, aqui, essa aqui, ó, é a corrente que nós fizemos para virar o trabalho, não trabalho nela. Então, a próxima alcinha de trás que eu pego é essa daqui, ó, onde eu trouxe o fio para cima. Agora, pego o fio que vem do novelo e faço um ponto baixíssimo. Laço o fio na agulha. No próximo ponto, entro na alcinha de trás, deixo esse pedacinho de fio aqui no meio, puxo o fio que vem do novelo aqui para frente e faço um ponto meio alto. No próximo ponto, entro apenas na alcinha de trás e faço um ponto baixíssimo. No próximo ponto, laço o fio na agulha, entro na alcinha de trás e faço um ponto meio alto. No próximo, um ponto baixíssimo. E no próximo, um ponto meio alto, pegando apenas nas alcinhas de trás. Olha só, a outra alcinha que não pegamos ficam aqui. Então, eu vou seguir desta forma até o final da minha carreira. Feito a nossa segunda carreira, finalizei com o último ponto sendo um ponto meio alto. Vamos fazer uma corrente sempre no final da carreira e virar o nosso trabalho. E voltamos repetindo o mesmo padrão. Aqui, essas duas alcinhas fazem parte da corrente que fizemos ao final da carreira anterior. Então, a gente não trabalha nela. A partir dela, eu entro pegando na alcinha de trás e começo com um ponto baixíssimo. O primeiro ponto é sempre um ponto baixíssimo. Laço o fio na agulha, pegando na alcinha de trás do próximo ponto, eu trabalho um ponto meio alto. No próximo ponto, um ponto baixíssimo pegando na alcinha de trás. No próximo ponto, um ponto meio alto pegando na alcinha de trás. A partir daqui, vai ajeitando o seu trabalho, cuidado com a tensão do seu ponto, não deixe um mais apertado e o outro mais solto. A gente tem que ter a tendência de fazer o ponto baixíssimo mais apertado, então se atenta a isso também. Eu vou fazer aqui essa sequência do jeitinho que eu ensinei para vocês, é só repetir até o tamanho de comprimento. Essas carreiras formam o comprimento da nossa peça. Então, eu vou fazer aqui até o tamanho que eu quero e mostro para vocês. Trabalhei 17 carreiras no total com o ponto fantasia. De altura, ficou medindo 34 centímetros. E de comprimento, ficou medindo 21 centímetros. Caso você queira maior de altura, você vai trabalhar mais correntes no início de 2 em 2. E se você quiser maior de comprimento, você vai trabalhar de 2 em 2 correntes a mais. A quantidade de carreiras pode ser de números ímpares, assim como eu fiz, ou de números pares, tá bom? Isso não afeta no resultado final. Aqui no meu caso, então, completei 17 carreiras. Agora, nós vamos fazer a lateral. E como que eu vou fazer a minha lateral? Eu vou pegar a quantidade de pontos que eu tenho, que no meu caso é 34 pontos, e vou remover 8. Então, aqui no caso, 34 menos 8, eu fico com 26 pontos, e esses 26 pontos eu divido por 2, que vai dar 13. Vocês vão entender isso aqui na hora que eu colocar em prática essa lateral. Mas caso você queira, você pode comentar aqui com quantos pontos você ficou, que eu falo para você quantos pontos você deve pôr na lateral, tá bom? Então, agora aqui, pessoal, vamos dar início à nossa lateral. Eu finalizo aqui com uma corrente e viro meu trabalho. Como eu falei para vocês, então, no meu caso, eu dividi, né? Eu fiz 34 menos 8, que deu 26, dividido por 2, que deu 13. Então, esses 13 que deu, são 13 pontos baixos que nós vamos fazer aqui na primeira parte. Só que eu vou trabalhar pegando apenas
na alcinha de trás, tá? Então, aqui nós temos essa alcinha da frente e essa alcinha de trás. Eu entro na alcinha de trás, puxo o fio que vem do novelo, fica com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. Já no próximo ponto, entro na alcinha de trás, puxo o fio que vem do novelo aqui pra frente, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. No próximo ponto, entro somente na alcinha de trás, puxo o fio que vem do novelo aqui pra frente, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. Vamos então fazer desta forma, que eu já fiz 3, vou trabalhar mais 10 pontos baixos. Trabalhei meus 13 pontos baixos e o próximo ponto ele vai ser uma diminuição de 3 pontos, tá? Então, essa diminuição ela é feita da seguinte forma: eu entro na alcinha de trás do primeiro ponto, puxo o fio que vem do novelo aqui pra frente, vamos no segundo ponto, puxo o fio que vem do novelo aqui pra frente, vamos no terceiro ponto, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Percebam que em nenhum momento eu finalizo esse ponto. Então, aqui eu fico com 4 alças na agulha. Agora sim eu finalizo, pego o fio que vem do novelo e tiro todas de uma vez. Essa diminuição vai ajudar a fazer a quina da bolsa e também na base, tá bom? Agora eu faço 2 pontos baixos. 1, sempre pegando na alcinha de trás. E 2. Agora eu faço outra diminuição de 3 pontos. Então, entro aqui no primeiro ponto, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente, entro no segundo ponto, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente, entro no terceiro ponto, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Fiquei com um total de 4 alcinhas na agulha. Pego o fio que vem do novelo e tiro todas de uma vez. E para finalizar, fazemos 13 pontos baixos. Então, aqui, pessoal, é basicamente uma repetição. Então, a primeira parte, 13 pontos baixos, uma diminuição, desculpem, e um ponto baixo. Então, o outro lado tem que ser igual, só que nós estamos fazendo ao contrário, né? Porque aqui estamos vindo e temos que ir até o final. Então, aqui um ponto baixo, igual esse daqui, uma diminuição, igual essa daqui, e agora 13 pontos baixos, assim como no início. Então, eu vou fazer os meus 13 pontos baixos e já volto com vocês. Trabalhei aqui os 13 pontos baixos. Vamos finalizar a carreira com uma corrente. Antes da gente virar o trabalho, para iniciar a última carreira da lateral, eu quero que você verifique aqui comigo onde será a próxima diminuição de 3 pontos. A segunda diminuição, né, o segundo ponto dessa diminuição será sempre a diminuição anterior, que é essa daqui. O outro vai ser um ponto antes e um ponto depois. Então, aqui eu vou puxar o fio que vem do novelo por esses 3 pontos aqui, pegando nessas alcinhas, tá? 1, 2 e 3. Então, sabemos que o primeiro ponto da diminuição é esse daqui. E isso, pessoal, você vai analisar independente da quantidade de pontos que você fez. Então, analisa aí onde é o seu ponto antes da diminuição. Tampa ele e vamos ver com quantos pontos nós vamos ficar. Eu já sei que é 12, porque eu tinha 13 e eu tô tirando 1. Então, vamos confirmar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, aqui eu faço apenas 12 pontos baixos. Viro meu trabalho. E pegando apenas na alcinha de trás, de cada ponto, ó. Aqui é a corrente que nós fizemos para finalizar a carreira. Então, a gente não trabalha nesse ponto, é a partir desse daqui. Pegando na alcinha de trás, faço o ponto baixo. Vamos fazer um ponto baixo em cada ponto, pegando na alcinha de trás, até completarmos os 12 pontos. Trabalhei os 12 pontos baixos e agora fazemos a diminuição de 3 pontos aqui, ó, dessa carreira. Então, eu pegando na alcinha de trás do primeiro ponto, puxo o fio que vem do novelo aqui pra frente. No segundo ponto, puxo o fio que vem do novelo aqui pra frente. E no terceiro ponto, puxo o fio que vem do novelo aqui pra frente. Fico com 4 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 4 de uma vez.
Agora, nós vamos fazer outra diminuição. É uma seguida da outra, olha só. Aqui temos a diminuição da carreira anterior. A gente trabalha pegando uma antes e uma depois. Então, aqui eu fiz a diminuição desses 3 pontos e agora dos próximos 3. Então, é uma diminuição seguida da outra nessa última carreira, tá? Então, aqui, entro no primeiro ponto, puxo o fio que vem do novelo aqui pra frente, entro no segundo ponto, puxo o fio que vem do novelo aqui pra frente, entro no terceiro ponto, puxo o fio que vem do novelo aqui pra frente. Fico com 4 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro todas de uma vez. Para finalizar, vamos trabalhar 12 pontos baixos em cada ponto, pegando pela alcinha de trás. Prontinho! Fiz aqui os 12 pontos baixos, vamos finalizar com uma corrente. Agora, vamos cortar o nosso fio. Você pode utilizar aqui a própria lateral como medida, olha. Tá vendo? Ó, então, eu vou cortar um pouquinho para baixo da lateral. Puxo esse fio aqui para cima. E aqui você pode estar costurando com a agulha de crochê mesmo, mas no meu caso eu vou utilizar a agulha de tapeceiro, agulha de tapeçaria como algumas pessoas conhecem, tá? Essa agulha aqui, pessoal, ela ajuda bastante para o acabamento ser feito rápido, tá? Então eu indico muito e ela é bem baratinha. Mas se você não tiver no momento, usa a sua de crochê que vai fazer o mesmo trabalho. Ó, deixa eu fechar aqui para vocês visualizarem como fica a nossa lateral. Olha que bonitinha. Eu vou entrar aqui, ó, nesse gominho para puxar meu fio e aproximar as laterais, tá? Agora, no próximo ponto, eu pego na alcinha de cima e no ponto da frente eu pego na alcinha de cima também. E passo esse fio. Puxa bem. Aqui o importante é você puxar muito bem para manter essa costura firme. No próximo ponto, eu entro na alcinha de cima, entro na alcinha de cima do ponto da frente e puxo o meu fio. Entro no próximo ponto na alcinha de cima, entro no ponto da frente, na alcinha de cima também e passo o meu fio. Vamos então seguir desta forma por toda a nossa lateral. Prontinho, olha só, fechei aqui toda a minha lateral. Essa alcinha que a gente não trabalhou, ela nos auxilia a delimitar qual é a parte do corpo e qual é a parte da lateral, tá? Eu gosto muito. A outra lateral que eu já fiz aqui nesse modelo, eu fecho aqui essa parte aqui das primeiras carreiras, os primeiros pontinhos, com ponto baixíssimo. Mas eu decidi testar só com ponto baixo para vocês verem como fica bonito também, ó. Tá bom? Agora é só arrematar esse fio aqui, ó. Então, aqui eu passo por dentro dos pontos. Não precisa esconder ele todo, como vocês podem perceber, sobrou um pouquinho de fio, né? Eu gosto de cortar deixando sempre sobrar do que faltar e depois ter que emendar, tá? Então, eu gosto de trazer ela até aqui um pouquinho mais pra cima, essa sobrinha de fio. Ó. Aqui já tá bom. Aí eu levo lá pra dentro da bolsa. Ó, tá aqui dentro. Aqui mesmo, eu corto esse excesso. E coloco um pingo de cola na pontinha. Eu vou deixar essa cola aqui na sacolinha do YouTube Shopping, pra vocês conhecerem, tá? Aí eu pingo a cola lá. Aí eu gosto até de dar uma esticadinha aqui no trabalho, que a cola e a pontinha de fio volta pra dentro do ponto. E agora é só deixar secar, tá? Olha que bonita que fica a nossa lateral, pessoal. Bem bonita, né? Agora vamos fazer a outra e você pode me perguntar, Tata, como faremos a outra se não tem fio na bolsa?
eu vou te mostrar aqui a única diferença que vai ter para essa. Temos que prender o fio no nosso trabalho, olha. Aqui é o pontinho que eu pulei lá no início para iniciar o meu trabalho, então eu não trabalho nele. Lembra que eu trabalho só na alcinha de dentro, tá? Não nessa alcinha de fora. Então eu entro aqui na alcinha de dentro e eu tenho que prender esse fio aqui. Como que eu faço? Segura aqui a pontinha dele, pega o fio que vem do novelo, passa aqui para frente. Perceba que você fica com apenas uma alcinha na agulha. Pega o fio que vem do novelo e passo dentro dessa alcinha. Aqui eu prendi o fio no trabalho. Eu não fiz um ponto baixo, foi só para prender. Isso quer dizer que eu tenho que voltar no mesmo ponto. Puxo o fio que vem do novelo aqui para frente. Agora sim eu fico com duas alças na agulha. Pego o fio que vem do novelo e tiro as duas. Então aqui eu começo a contar um ponto baixo. Vamos no próximo ponto na alcinha de trás. Deixo esse pedacinho de fio em cima da agulha. Puxo o fio aqui para frente e faço o segundo ponto baixo. Tá vendo, olha? Que dessa forma, forma as duas alcinhas. Então aqui eu já fiz 2 pontos baixos, vou seguir fazendo 13 pontos baixos, diminuição de 3 pontos, 2 pontos baixos, diminuição de 3 pontos, 13 pontos baixos. Faço uma corrente, viro meu trabalho, retorno fazendo 12 pontos baixos, uma diminuição de 3 pontos, outra diminuição de 3 pontos, 12 pontos baixos e faço a mesma costura da outra lateral. Então eu vou fazer aqui e já volto com vocês. Finalizei a minha outra lateral, pessoal, está assim até o momento. Olha que lindinha. Uma lateral e a outra lateral. Eu quero aproveitar e pesar aqui com vocês antes de colocar os acessórios, olha. Então, até o momento, a minha está pesando 256 gramas, tá bom? Agora, eu vou aproveitar e já vou aplicar o meu fecho de tigre e a minha etiqueta. Aqui para o fecho de tigre, a gente corta um pedaço do fio. Não precisa ser um pedaço grande, senão vai ser desperdício. E aqui, vamos precisar de 2 pedaços. Ó, deixa eu pegar aqui o meu fecho. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o meu fecho, eu vou soltar ele um do outro. Vou pegar aqui uma das tiras de fio e vou dobrar ao meio. Agora, passo aqui por dentro dessa argola que vem no fecho. Essa parte que a gente dobrou ao meio. Abre ela. Pega essas 2 pontinhas do fio e passa por dentro. Agora é só puxar essas 2 alcinhas, que fica assim. Agora, centralizamos aqui. Ó. Eu acho que aqui pra mim tá bom. Com o auxílio da agulha de crochê, eu puxo essas perninhas de fio pra dentro. Uma de um lado e uma do outro. Não pode ser as duas no mesmo canto, tá? No mesmo espaço. E aqui eu dou o nó. Depois você pode dar mais um, se você vê que tá centralizado do outro lado. Agora eu vou repetir a mesma coisa do outro lado. Prontinho, eu já apliquei o outro lado. Gente, fala sério, olha que chique que fica esse fecho. Desde a primeira vez que eu usei ele, vocês amaram. E eu percebo que toda vez que eu uso, vocês amam. Ó, agora eu vi que já tá certo, eu dou mais um nó de cada lado. Escondo essa ponta de fio por dentro dos pontos e colo. Isso dos 2 lados. Então, eu vou fazer aqui e volto com vocês. Arrematado o nosso fecho. Vamos arrumar aqui a bolsa. E agora, vamos fazer a aplicação da etiqueta. O primeiro passo é olharmos qual lado quero para frente. Vou querer esse lado aqui para frente.
Aí eu pego a minha etiqueta, posiciono ela onde eu considero que vai estar centralizada. E agora aqui, eu vou pegar a plaquinha que vem junto aqui, ó. Essa plaquinha que vem, eu coloco aqui nas garrinhas e com o auxílio de um alicate, eu fecho as garrinhas na plaquinha. Olha, vai ficar assim aqui dentro. Daí aqui verifica se tá retinha. Fala se não dá um charme, gente. Vamos agora colocar a alça, daí por último fica apenas o chaveiro. Eu sinto um pouquinho de dificuldade nessa alça dela ficar certinha assim em pé. Aí eu vou vir aqui, pegar nessa pontinha desse lado e na pontinha desse lado aqui. Desculpa pelo barulho da outra argola, pessoal, batendo na mesa, tá? E agora, aqui. Você pode pegar em quantos pontos você achar necessário, tá? E arruma aqui. Arruma também a lateral. Olha que fofinho que fica, gente. E aqui o lado certo, que é o lado da frente. Engraçado, na bolsa eu não senti tanta dificuldade de deixar ela do jeito que eu queria. Olha que fofura! Ai, fica muito lindo, gente. Vamos fazer o tassel agora? Para o nosso tassel, eu tenho aqui 4 tiras de aproximadamente 25 centímetros. A tira, você pode escolher o tamanho que você quiser. E eu indico que se você estiver utilizando o mesmo copinho que eu, que é esse pequenininho, você coloque apenas 2 pedacinhos de fio em cada um. Por isso que eu tenho 4 aqui, tá bom? Mas fica ao seu critério. Então, aqui eu vou pegar 2... Vou dobrar o meio. Depois as pontas nós iremos igualar, tá? Vou pegar um dos copinhos e a minha cola. Coloco um pouquinho de cola. Lá no fundo, coloca, dá uma espalhadinha com o próprio bico. Agora, encaixa aqui. Aí vou pegar aqui essa agulha de tapeceiro, só para empurrar mais lá para dentro, bem aonde tá a cola, né? Olha, gente, fica muito fofinha. É um detalhe que as minhas clientes adoram, vocês acreditam? Agora eu vou dar uma leve igualada aqui nas pontas. E agora, repito a mesma coisa do outro lado, tá? Tassel pronto. Agora, pessoal, eu pego aqui o meu alicate, né? Vou abrir aqui o meu elo de corrente. E eu quero deixar ele assim, ó, deitado. Então, o que eu faço? Eu venho... Você pode colocar um mosquetão aqui para prender, mas eu quero fazer essa opção diferente dessa vez. Coloco aqui. E agora a gente fecha esse elo de corrente. Vou ter que deixar ele em pezinho assim. Isso, olha assim. Do jeitinho que eu queria. E esse é o resultado final da nossa peça. Olha só, pessoal, se vocês quiserem, pode até mesmo diminuir um pouquinho esse tassel, tá? Fica ao seu critério. E esse é o resultado final da nossa aula. O que vocês acharam? Deixa eu saber aqui no comentário, comenta o que você achou, que cor que você vai fazer a sua. Me conta se você gostou dessa alça que eu escolhi para peça, se você já tinha feito essa lateral.
Vamos ver aqui o tamanho que ela ficou? De comprimento, ela ficou medindo 20 centímetros. De altura, ela ficou medindo 17. E de largura, 6 centímetros. Então, ficou uma bolsa espaçosa, muito elegante. Você pode adicionar alças de correntes, fazer alterações que achar necessárias. Eu espero muito que você tenha gostado dessa aula. Te convido a conferir outras aulas agora aqui do canal. Temos mais de 400 aulas, então eu tenho certeza que depois dessa vai ter outra que você vai ficar animada para fazer. Inclusive, quando você fizer a sua bolsa, me marca lá no Instagram que eu quero ver. Muito obrigado pela sua companhia e eu te espero no próximo vídeo.